Boa tarde a todos, sejam muito... Meu nome é Flávio Nakaoka, sou o presidente da Bijaica, Associação dos Bolsistas da JAICA, em São Paulo. Tenho a honra de ser o cerimonial online desse primeiro evento que nós vamos conversar com o professor Márcio, de Caçapava, projeto conhecido como Caçapava Shimane de Educação Ambiental, um projeto Kusanone da JAICA, e gostaria muito de desejar as boas-vindas a todos. Nós temos aí um conteúdo muito rico, muito importante, principalmente voltado para as nossas crianças, né? Eu queria chamar aqui para fazer uso da palavra o senhor Atsunori Kadoya. Ele é o representante sênior da JAICA, e JAICA Brasil Office, e ele vai fazer umas boas-vindas, umas saudações aqui para a gente. Por favor, Kadoya-san. Ok. Boa tarde a todos. Os participantes desse evento live da Bijaica. Gostaríamos de parabenizar a Bijaica pelo seu primeiro evento transmitido no YouTube. O projeto comunitário da JAICA, projeto Clareira na Mata, e projeto de educação ambiental, implementando na cidade de Caçapava, desde o ano de 2014. Agradecemos o trabalho de equipe de especialistas de SEC Shimane International Center e da equipe do projeto de Caçapava durante estes 6 anos de atividade. E a todos os professores da cidade de Caçapava que ensinam educação ambiental às crianças e jovens nas escolas, preparando a consciência ambiental da geração futura. Muito obrigado a todos os participantes que estão nos assistindo neste momento e desejamos a todos bom evento. Muito obrigado. Muito obrigado, Kadoya-san, pelas palavras. Em seguida, eu vou chamar o meu amigo Sérgio Ishikawa, presidente da Associação Kenjin do Brasil, Associação Shimane Kenjin no Brasil, idealizador do projeto Shimane Caçapava. Por favor, Sérgio Ishikawa. Boa tarde, caros participantes desta live. Hoje, teremos a presença do professor Márcio de Rocha Souza, que apresentará sua experiência como coordenador da primeira fase do projeto de educação ambiental Caçapava Shimane, que nasceu da esperança e sonho de que as crianças, através do ensino, valorizassem e protegessem o meio ambiente, sendo vetores dinâmicos da multiplicação da consciência na preservação do meio ambiente. Hoje, o projeto está implantado em todas as 13 escolas do ensino fundamental 1 do município de Caçapava, graças ao empenho e trabalho incansável dos especialistas educadores do SIC, Shimane International Center, liderados pelo diretor-presidente, professor Kiichiro Arima, pela diretora Kazuyo Tamaguchi e pela coordenadora Mayumi Kotera, e pela equipe de educadores do município de Caçapava. A nossa meta é transmitir os conhecimentos em educação ambiental adquiridos em Shimane e desenvolvidos pelos professores de Caçapava em todos os municípios que tenham interesse em implantar a educação ambiental em suas escolas. E, para isso, contamos com o dinamismo do professor Márcio Rocha Souza, que agora se apresenta. Uma boa palestra a todos. Muito obrigado, Sérgio.
Muito bom reencontrá-lo aqui nesse ambiente virtual. Perfeito. Bom, a seguir eu vou, sem mais delongas, e aproveitando, deixando bastante tempo para o professor Márcio explicar como foi essa vivência tão importante para as crianças de Caçapava, e esperamos, professor Márcio, que possamos estender essa experiência para outras cidades e outras crianças. Muito mais crianças precisam de educação ambiental. Então, por favor, vou anunciar aqui o professor mestre Márcio de Rocha Souza. Por favor, professor. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela participação nesse evento. É uma grande honra estar hoje com vocês. Iniciar esse projeto foi uma fase muito desafiadora, né? Desde o momento em que a gente recebeu o anúncio das intenções do projeto, o projeto chegando, né? E o projeto fincando aqui na cidade, nós tínhamos aí grandes desafios, e foram grandes desafios durante esses 3 primeiros anos. Por quê? Porque a gente precisava entender quais seriam as bases, né, que nos sustentariam nesse projeto. Porque uma pergunta que não queria calar, né, em toda a rede municipal, principalmente, eu lembro, à época, era o seguinte: como é que a gente vai implantar o nosso projeto, né, sob orientação e metodologias de escolas japonesas, né? Claro, óbvio que nós temos um sistema diferente, mas justamente isso é que durante os 3 anos era o nosso trabalho inicial, entender o que era educação ambiental ali no Japão e como nós poderíamos trazer essa educação ambiental aqui para o nosso município. O nosso município de Caçapava, ele foi o piloto desse projeto, né? E como todos já disseram, o que se intentou desde o início e como objetivo principal é expandir esse projeto a outros lugares, porque foi um projeto que nos trouxe muita vivência, muita riqueza, né? Não foi fácil, mas tudo que é bom não é fácil, mas é um trabalho que ficou para a vida, né? E o que nós vamos mostrar aqui para vocês hoje, né? É um bate-papo, então eu não vou estar sendo tão formal, né? E é a primeira vez que a gente faz uma live, então a gente está também aqui na estreia, né? O que nos trazia esse projeto, né? Qual era o princípio principal desse projeto, qual era a base metodológica, né? Em educação ambiental, para todos que trabalham com educação ambiental, sabe que o importante, né, o que fomenta, o que a gente precisa fomentar na criança é o interesse, a curiosidade, né? As professoras que foram selecionadas para esse projeto, elas já tinham trabalhos fincados nas suas escolas há muito mais tempo do que 2014. Eu já tinha alguns trabalhos na área de geografia, muito mais do que em 2000, muito antes, né, do que 2014. Mas, então, a gente precisava entender o que era essa nova proposta de educação ambiental. E, para entender o que é essa proposta de educação ambiental, qual é a base metodológica que o projeto nos propunha, né, nos trazia, nós fomos até o Japão, né, compreender como é que se davam, né, todas as questões dentro de educação ambiental naquele país, e foi muito gratificante. Então, eu gostaria de pedir, por gentileza, para o Flávio colocar o nosso primeiro slide, porque agora nós vamos partir para os slides, né? Então, nessa apresentação aí, nós temos um projeto comunitário financiado pela JICA, né, ele se chama Liderança em Educação Ambiental para as Escolas de Ensino Fundamental do Ciclo 1, do município de Caçapava, São Paulo, Brasil. Esse foi o nome inicial do projeto. A gente colocou Caçapava Shimane porque não tínhamos ainda uma definição para o nome do projeto nessa primeira fase. Mas Caçapava Shimane representava entender o que era Caçapava e o que era Shimane. Então, nesses 3 anos, nós tivemos um estudo muito profundo de toda a área aqui de Caçapava, né? Fizemos um reconhecimento, um estudo do meio muito grande, através de especialistas do Japão, que vieram diversas vezes para Caçapava, e após todo esse estudo de campo, partimos então para Shimane, para entender também essas questões, como se davam em Shimane, né? A entidade proponente que nos coordenou é a Shimane International Center, né? E a entidade executora é o município de Caçapava, né? Então, nós implementamos esse programa
na rede municipal do município de Caçapava, no ensino fundamental do ciclo 1. E aí, o que nós fomos ver no Japão? Por gentileza, próximo vídeo, Flávio. Agora nós vamos falar um pouquinho do que nós vimos no Japão, né? O que é a base dessa educação ambiental no Japão, né? Tratando-se de fomentar a curiosidade nas crianças, o interesse por elas, a base, ela estrutura-se numa coisa que os japoneses chamam de sense of wonder. A tradução disso, né, livre, nós colocamos como maravilhar-se. Mas maravilhar-se no quê? É justamente nas proposições de se ter interesse, né? As fotos que a gente está trazendo aqui, elas vão expressar o nosso início de projeto de estágio no Japão, que justamente é a questão da base, que é o maravilhar-se, na tradução que nós fizemos, era a própria base em que nós fomos treinados no Japão. Cada evento que nós passávamos, né, eram eventos que nos maravilhavam, sim, no sentido da nossa busca, da nossa curiosidade, mas com a clareza de que nós teríamos, sim, muito trabalho e muita responsabilidade para entender e traduzir tudo isso aqui para a nossa realidade. Foi o que nós fizemos. Aqui que nós temos, vamos agora falar dos slides em si. Nós temos a professora Valéria Rosendo, professora premiada aqui na região, ela já tem um trabalho de educação ambiental consistente, antes, inclusive, da gente estar junto nesse projeto. E o que nós estamos vendo aqui? Uma exposição, né, dos desenhos que foram feitos aqui em Caçapava pelas crianças das escolas Aloysio França Barbosa e Maria Aparecida Pinho. E foi uma surpresa para a gente chegar lá, ter uma exposição no Palácio do Governo da província de Shimane, né? Isso emocionou muito o grupo. E justamente agora ela identificou, na primeira foto, né, ela identifica o desenho do aluno dela e ela ficou muito emocionada. Então, esse sentido de maravilhar-se é que nós queremos trazer em toda a base metodológica nesse processo. E foi isso que nós fomos aprender no Japão. Como é que você cria, né, você ajuda a criança no desenvolvimento desse interesse pela educação ambiental. Próximo, por favor, Flávio. E o que se propôs nesse primeiro estágio? O primeiro estágio nós fizemos em julho de 2015, né? E o que Shimane, né, através do SIC, Shimane International Center, propunha. Para nós conhecermos a realidade das escolas japonesas, nós fomos estagiar, né, e fazer visitas em 3 escolas japonesas, né? A primeira que vocês estão vendo aqui no canto esquerdo da tela de vocês é a Kitasambi Elementary School, né, em Oda, né, que é uma cidade que nós podemos dizer rural, nas montanhas japonesas de Shimane. A segunda foto que vocês estão vendo aqui é Fusoku Elementary School, que fica na Universidade de Shimane, fica na Faculdade de Educação, e aqui no Brasil nós falaríamos que ela é uma escola de aplicação da universidade, né, onde ali se desenvolvem vários processos de pesquisa junto à educação com os alunos em Shimane. E a terceira escola, Honjo Elementary School, em Matsui, é de um bairro afastado, né? Então eles queriam que nós tivéssemos a noção de como se processava o ensino da educação ambiental. Uma escola rural, né? Por exemplo, a escola de Kitasambi é uma escola de 30 alunos, uma escola de Fusoku, que é dentro da universidade, Faculdade de Educação, é uma escola já com muito mais alunos, cerca de 200 alunos. E Honjo já é uma escola num bairro com cerca de mais ou menos 90 alunos. E o que foi importante a gente passar por essas 3 escolas? É que independe o número de alunos, independente das características, né, de localização delas, todas elas têm os mesmos recursos humanos, os mesmos recursos materiais. O que nós achamos em uma, nós vamos achar em todas as escolas. Isso foi muito interessante. Então, a escola com 30 alunos na área rural, a escola com 200 alunos na Universidade de Shimane, elas têm as mesmas condições físicas e humanas, e isso foi muito interessante a gente observar. Próximo, por gentileza, Flávio. Bem, o primeiro estágio que nós fizemos foi aqui em Fusoku, né? Assim que nós chegamos, o diretor da escola de Fusoku nos deu boas-vindas, então vocês estão vendo lá no quadro, assim, ó, bom dia,
né? Então, quando nós chegamos lá, foi muito importante, e eu anotei isso, é que todos os integrantes da escola, a comunidade escolar, ela já sabia o que nós íamos fazer, já nos conheciam, tinham quadros na escola com os nossos nomes, nossas fotos, e eles já estavam na expectativa de fazer esse intercâmbio conosco, né? E isso foi muito importante. Outra observação que nós colocamos nas escolas japonesas é o nível de informação. A todo lugar, em todo canto, em todo trajeto que nós fizemos, né, e nós notamos que é tradição das escolas, tem comunicação, né, tem uma orientação. E isso foi muito interessante a gente observar e faz parte realmente ali da cultura, a comunicação. Tudo é muito claro, tudo é muito direto, não é? Logo abaixo aqui nós temos a professora numa aula de ciências, e a aula exatamente era como fazer os carros andar com energia solar. Eles recebiam um kit, montavam esses carros e tinham que fazer esses carros andarem com energia solar. E eles fizeram as experiências, foi muito interessante, alguns conseguiam, outros não, e até que eles foram, né, descobrindo, né, pelos próprios meios, como que aqueles carros andavam, né? Então foi uma aula bem interessante. A professora está ilustrando que ela pegou uma luz incandescente, colocou ali na placa, e o motor funcionou, né? Então eles começaram a aprender como funcionava esse princípio dessa energia solar. E aí eles montaram os carros e os carros funcionaram. Foi muito bom, resumindo aqui a atividade. A foto aqui central, a gente observou o seguinte: todos sabemos, né, que a questão territorial no Japão, né, as ruas, nós notamos ruas mais estreitas em muitas localidades, tal, mas quando nós chegamos nas escolas, nos ambientes de universidade, de escola, de cultura e de esporte, são ambientes muito amplos, né? Se você quiser encontrar uma escola, um ambiente cultural, etc., você vai nos ambientes maiores pelo mapa, pelo Google Earth, por exemplo. Eu localizava muitas escolas porque eram grandes áreas, né, dentro de um perímetro urbano muito denso, às vezes, mas você achava uma área aberta, geralmente é uma escola, um clube de esportes, e isso foi muito interessante, por isso que eu coloquei essa foto aí. Nós ficamos assistindo aqui em 2016, também em Fusoko, a uma atividade que se chamava aula pesquisa. Os professores, a todo tempo, eles são avaliados, mas essa avaliação, ela tem uma característica muito peculiar, é uma avaliação que busca sempre a melhoria do trabalho do professor. E aí nós fomos ver na prática, né? Os professores, eles davam aula, depois um grupo de professores iam avaliar essa aula, e nós pudemos presenciar como eram essas avaliações. Na última foto aqui, nós temos o grupo, nesse dia, na escola de Fusoko, em 2016, que nos ajudou aí a entender o que era a aula pesquisa e a avaliação dentro da aula pesquisa. Próximo, por favor, Flávio. Aqui a visita a Kitasambi, em Oda, escola que nós falamos rural, né? É uma escola que cerca de 30 alunos, e que nós tivemos uma manhã, né, de troca de entrevistas com os alunos. Eles nos entrevistavam, a gente fazia pergunta para eles, e foi, na verdade, a escola que nós ficamos menos tempos nesse estágio, né? E o que nós compartilhamos aqui com vocês agora, né? Enquanto eles arrumavam, né, organizavam a nossa chegada, ficamos ali arrumando algumas questões, esperando a nossa hora de conversar com os alunos, e nós fomos conhecer a escola. E tem 2 quadros que eu coloquei aí embaixo, para vocês verem, que um quadro é o quadro de presença dos alunos da escola, né, quantos alunos estão presentes hoje, e tem ali no quadro, né, a relação de quem está doente, quem não veio, quem, por exemplo, está com diarreia, tudo é se colocado nesse quadro para entendimento de todos, né, e isso é que eu falo lá atrás, que foi importante, saber que a comunicação é muito clara, direta e muito aberta nesse sentido para a organização escolar. No quadro do lado, que nós estamos vendo aqui, o azul e o rosa, é bem interessante, né? Eles tratam o seguinte: quais palavras que eu uso que me fazem bem ao coração,
né? Então, eu coloco de rosa. Então, os alunos, todas as palavras que eles gostam de ouvir, que faz bem ao coração deles, eles elencaram ali de rosa. E quais as palavras que, né, eu preciso observar, que eu não posso usar com as pessoas, né? Então, eles colocaram de azul. E isso, na época, eu fotografei o quadro, porque eu achei bem interessante. Próximo, por favor, Flávio. Ok. Essa é Honjo, né? Honjo Elementary School, é a escola do bairro que nós fomos, tem cerca de 98, 95 alunos, não mais que 100. E foi também aqui nós passamos boa parte do nosso estágio também, tinham muitas atividades, mas 2015 e 2016 foram coisas diferentes nessa escola, né? Em 2015, nós fomos conhecer a rotina das salas de aula dentro de Honjo, né? Vamos ver como é que se processavam as aulas, qual a organização do professor, como ele trabalhava. E uma surpresa, né, que todos tivemos é que no ensino fundamental 1, de todas essas escolas públicas, nós encontramos o aluno com giz, com lousa, livros, muita escrita, né, no caderno, e um trabalho de aluno a aluno, né? Nenhum aluno ficava sozinho em nenhum momento da aprendizagem, né? Sempre com professores, sempre com colega ajudando ali no desenvolvimento das atividades e tarefas, né? Aqui, essa sala da terceira série, né, nos esperava, vocês estão vendo que tem um bem-vindo ali, né, um bem-vindo em português, um bem-vindo em inglês, e eles tentavam, de todas as formas, nos comunicar, né, porque eles já sabiam quem a gente era, o que a gente foi fazer, e foi muito bom conhecer essa rotina da escola e conhecer os alunos, né, nós chegamos aí num dia, tivemos uma solenidade muito bonita, muito legal, com esses alunos. Já em 2016, de 8 de julho, nós estávamos numa aula de observação também, de avaliação da aula que foi dada pela professora, que nós estamos ali com a turma, todos sentados, fazendo a avaliação, né? E como a gente falou, a avaliação ali era no sentido de melhorar, né? Sempre no sentido de melhorar. No último quadro, foi uma aula de matemática, né? E foi bem interessante, porque na aula de matemática, diferente de outras aulas que nós assistíamos, sempre os alunos estavam em círculos, né? E em círculos eles se comunicavam. Mas na aula de matemática, sentaram em duplas, né? E nessas duplas, um ia ajudando o outro ali com as suas dúvidas. E estamos vendo ali o professor na lousa e o vice-diretor acompanhando, também para um apoio ali para o professor na aula de matemática, né? Isso foi bem interessante. Todos na escola participam das atividades, sejam nas aulas, sejam externas, mas todos têm esse envolvimento, né? E tem a questão, a gente fez, dentro desse estágio, fizemos muitas visitas a algumas indústrias, né? Algumas empresas. Empresa de limpeza e tratamento de água, empresa de reciclagem de Matsui, tivemos a empresa de geração de energia solar, enfim, mas nós tínhamos que, né, colocar neste momento dessa apresentação aquilo que também foi muito legal, mas tudo não ia caber aqui. Então, nós resolvemos colocar agora a visita que nós fizemos à EcoClean, né, uma usina de reciclagem de Matsui. E, então, eu coloquei aqui, na primeira foto, nós estamos vendo, existe um posto de coleta voluntário, por exemplo, eu não consegui deixar o meu lixo para o pessoal da coleta de rua pegar. Eu posso passar lá e deixar lá, né, um material reciclável. Né? Aqui embaixo nós temos um PEV, né, um ponto de entrega voluntária nas ruas de Matsui, né? Então, dependendo do lugar de Matsui que você tiver, você tem um local para você depositar ali as suas latinhas, né? E lá tem as instruções, né? Vamos ver se vocês conseguem ver aí, né? Você lava a lata que você vai deixar, depois que você lava, você joga lá dentro. E foi interessante porque essa questão de lavar, né? De lavar, a gente foi perguntar por que lavar, né? Seria óbvio, né? A questão do lavar por diversos motivos, inclusive sanitários. Mas também, além do motivo sanitário, né, tem a questão de que poderia atrair alguns animais, né, e como, por exemplo, abelhas. Lá, né, tem um tipo de abelha que é muito grande e é muito perigosa. Então, para evitar esse tipo de problema, você lava tudo e coloca no PEV. Aí nós estamos com as professoras,
formadoras do primeiro estágio em Shimane, na usina, né, a professora Valéria, a professora Renata e a professora Milena, né, e a nossa tradutora, a Mayumi. E aí, uma coisa interessante que nós vimos nessa foto, por isso que eu coloquei, é a organização que tem essa empresa na reciclagem, né, desses materiais, na separação, na coleta, na separação. É um ambiente extremamente limpo, extremamente organizado. E na última foto aqui do lado, nós fomos também passar por uma tarde de palestras, né, dentro da empresa, em que eles vão ali mostrando para a gente como é que tudo se processava. Próximo. Bem, o resultado, né, de uma cidade, né, que tem uma política ambiental muito clara com a sua comunidade, com o seu povo, resulta no próprio ambiente que ela vive, né, que ela mora, né? Então é importante perceber dentro das escolas como se dava o processo de inserção da educação ambiental desde as crianças do Fundamental 1 e qual é o resultado disso na vida cotidiana, né, na vida prática, na vida das cidades, na vida lá fora, né? E o que nós vimos é o seguinte, eu achei muito interessante colocar aí, Matsui é a capital de Shimane, uma cidade reportada por muitos canais. E esses canais são navegáveis, né, e inclusive turismo é feito nesses canais, né, nesse aspecto a gente estava ali vendo a água do rio Kiobashi, e nós percebemos o seguinte, né, a cidade inteira tem essa questão muito clara da educação ambiental, então tanto na fachada das residências, dos comércios, etc., quanto no fundo, tudo é muito bem cuidado, né? Não é só a frente ou a fachada para se ver. E o que nós estamos vendo nessas fotos, são os fundos das residências, dos comércios, etc., por onde passa, né, o rio Kiobashi. Tá bom? Próximo, por gentileza. Observar Matsui, né, seu perímetro urbano, né? Então vamos lá. É uma coisa que já é conhecida, né? O Japão é bem conhecido pela sua organização e limpeza, né? Mas é muito diferente quando você está lá e você está vivendo ali, né? Então você começa a observar de perto como que esse processo é possível, não é? Todos os processos são possíveis, né? A primeira é uma área bem no centro de Matsui, né? A segunda foto embaixo, aqui do meu lado esquerdo de vocês também, né? Todas as calçadas, elas são no mesmo nível, né? E elas têm acessibilidade, todas as calçadas têm acessibilidade. Vai ser muito raro, eu não encontrei, por exemplo, se eu fosse um cadeirante, alguma dificuldade em algum ponto de me locomover, não. Todos os locais com acessibilidade em toda a parte da cidade, né? E eu coloquei aqui, né, na foto do meio, uma coisa bem interessante. Todo terreno que a gente achou vazio, né, por um motivo, estava ali um terreno vazio, ele não ficava ali no mato, não ficava vazio, sem nada, né? As comunidades tomam conta, fazendo plantações. Então é muito comum, esse terreno que vocês estão vendo é dentro da capital, a 3 quilômetros do centro, de 2 quilômetros mais ou menos, do centro de Matsui, plantações de arroz e outros legumes e verduras, e em plena área urbana, né? E isso foi muito interessante a gente ver, que você não vai achar mato em lugar nenhum, e quando acha um mato tem uma especificidade também aí, né? Mas isso é uma outra história que a gente pode contar uma outra vez. Mas essas fotos que estão no meio, elas nos deixaram, inclusive, com ideias, né? Tem algumas cidades aqui do Brasil que eu já ouvi dizer que eles estão pensando em criar um projeto, em criar hortas, por exemplo, e algumas já criaram em terrenos vazios, né? Isso ficou muito legal. A última foto que está aqui no nosso canto direito, né? Em cima tem os trilhos do trem expresso. Embaixo ficou sendo o quê? Né? Garagens para os carros. Ou seja, todo espaço eu aproveito de uma forma ou de outra, né? O trem expresso tem uma velocidade muito grande, então ele passa, ali não tem contato, né? Passa por cima, e embaixo ficaram as garagens, né? Então você aproveita bem o uso aí da área urbana. E na parte em que o trem expresso passa, que não está no elevado, aqui embaixo nós temos a foto,
tem um muro, né? E aí esse muro é todinho cercado também por vegetação. Próximo, por favor, Flávio. Bem, aqui nós temos os dois grupos, né, de professores que foram em Matsui com a gente na primeira fase do nosso projeto, né? Então, aqui nós queremos identificar esse grupo que foi com a gente, porque foi um grupo que tudo que nós realizamos nesse projeto foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez que nós fomos ao Japão, primeira vez num projeto internacional, primeira vez tendo que romper vários desafios, desde distâncias quanto a culturais, longe da família, e todo esse aspecto, né? Então, nós temos aqui, da esquerda para a direita, né, a senhora Mayumi Yoshimura, que era a nossa tradutora, as professoras Valéria Rosendo, Renata Sbruzzi, a professora Milena Botan e eu aqui, né? Já em 2016, nós voltamos também para completar a nossa fase do primeiro estágio do projeto, né? E nós fomos também com características de fechar tudo aquilo que nós já tínhamos começado. Então, nós temos aqui o professor Dr. Kichiro Arima, que é o diretor do projeto em Shimane International Center, diretor do projeto. A seguir, nós temos as professoras Amanda Priante, Maria Cristina Del Bianco, Cláudia Valéria Rezende, Nilcelene Leal, Renata Sbruzzi e eu aqui novamente. E o que foi muito importante nesses dois estágios que nós tivemos foi o aprofundamento realmente nessa base metodológica. Então, nós fomos a todo momento colocados com teoria, então nós íamos lá realizar a parte teórica e sempre num outro período a parte prática. Então, se de manhã nós tínhamos a parte teórica, à tarde a parte prática. Se de manhã tivermos a parte prática, à tarde seria a parte teórica. E foram momentos de profundo estudo em Shimane, né, dentro de tudo que a gente viu. Próximo, por favor. E aí é o resultado desses 3 anos de trabalho, né? E aí eu anotei aqui para a gente falar um pouquinho. Como a gente não sabia de todos os sentidos que esse projeto ia nos trazer, quer dizer, a gente sabia que ia buscar uma educação ambiental, né? Mas nós não entendíamos todos os sentidos. Então, nesses 3 anos, nós fomos aprender, né, os sentidos da educação ambiental japonesa, mas, claro, trazendo para a nossa realidade. Então, foram 3 anos de entendimento, né, entre Shimane e Caçapava, em todas as dimensões e escalas que se possa imaginar quando você traz um projeto desse. Então, foram momentos, né, de grandes desafios para todo o grupo, né, e que nós colocamos aqui nessa foto foram os manuais que foram produzidos nesta fase do nosso projeto. Então, essa fase do projeto, ela consistiu em produzir um manual técnico, de orientação técnica da educação ambiental, com bases na educação ambiental japonesa, né? Então, nós temos ele em 2 línguas, em português e em japonês. Esse manual ele foi distribuído para toda a rede municipal de Caçapava no ano de 2016, num workshop de 2016, do qual a gente apresentou a base teórica. Fizemos 2 workshops, né, um em 2015 e 2016, e o de 2016 ele finalizou com a entrega deste manual, né, a todos os professores da rede municipal de Caçapava, né. Foi um projeto que nos trouxe, além de vivência profissional, crescimento para toda a vida, crescimento aí que a gente leva, inclusive, até hoje, né? Próximo. E nós queríamos agradecer aqui, né? Queria deixar aqui o nosso muito obrigado a todos vocês que puderam acompanhar a gente nessa live. Eu acho que a luz está pegando um pouco, né? A gente faz ao vivo e que ao vivo a gente tem que ir consertando. Deixa eu só tentar tirar aqui, que o sol está batendo. Vamos ver? Todos estão me vendo bem? Eu acho que o sol estava cobrindo aí, né? Mas coisas de ao vivo, né, Flávio? Coisas de ao vivo. O professor está iluminado. Iluminado pelo sol, viu?
Muito obrigado, Márcio, pela sua apresentação. Eu queria pedir licença agora para passar um filme do projeto para os web espectadores aí que estão assistindo a gente. O senhor me dá licença de passar o vídeo? Desde 2014, a cidade de Caçapava vem trabalhando educação ambiental com os alunos do Ensino Fundamental 1, através do projeto Clareira na Mata, inicialmente denominado Projeto Shimane. A partir de 2018, um currículo de educação ambiental foi apresentado e, desde então, contempla temas como seres vivos, o solo, a água, ar, formas de energia, aquecimento global, lixo e sustentabilidade. Tudo isto tem sido aplicado em todas as escolas da rede municipal, propiciando aos alunos o contato com a natureza e a valorização do meio ambiente. Esse contato é proporcionado por meio das aulas de campo. E para isso, alguns locais foram visitados, entre eles o Parque Ecológico da Moçota e a Chácara Frei Vitório. Nosso planeta é rico em variedades de espécies. Temos recursos naturais abundantes, porém finitos, que precisam ser cuidados com muita responsabilidade. É com este pensamento que são propiciadas vivências aos alunos, e estes estabelecem vínculos com o ambiente natural e aprendem a respeitá-lo e amá-lo, desenvolvendo assim o desejo de preservar e cuidar do meio ambiente. Muito bacana, hein? Muito bacana, viu? Parabéns aí à equipe toda. Ficou muito bom, viu, Flávio? Professor Márcio, essas imagens são todas de Caçapava? Não, eu não tive na produção desse material, mas pelo que eu vi, com certeza de A Caçapava. maioria, né? Muito bacana. Bom, parabéns pela apresentação, Márcio. Nós estamos inaugurando esse ambiente digital aqui, esse ambiente online. Tá todo mundo meio tenso, né, com medo de errar, mas ao vivo é assim mesmo, né? Sim, ao vivo é a primeira vez, não tem jeito, verdade. Mas vale o desafio. Vale o desafio. Então, eu queria agradecer aí a sua participação. Hoje é dia 27, dia 29 tem da professora Silene, às 15 horas, na mesma plataforma aqui, né? Sim, sim. Vamos agora, nós estamos faltando 20 minutos, vamos abrir as perguntas. Aqui tem um pessoal perguntando nas redes sociais. Eu queria convidar aqui o Sérgio Ishikawa para dividir a tela com a gente. Né? Podemos, Sérgio, entrar aqui na sessão de perguntas e respostas? Sim, claro, sem problemas. Opa, agora ficou parecendo a CNN, hein? O que eu puder esclarecer. Os repórteres da CNN são 4, né? Tá faltando uma, né? Vamos colocar a Nancy aqui? Opa, vamos lá. Opa, certeza. Aê! Oi, Nancy. Oi, Nancy. Seu áudio acho que está cortado, Nancy. Nancy? Acho que tá sem áudio, né? Alô, alô? A Nancy tem uma pergunta, viu, professora? Ela vai inaugurar as perguntas aí do pessoal. Tem várias perguntas aqui no chat.
no chat aqui do YouTube e do Facebook, muita gente parabenizando o professor. A Daniela Raro, né? Ela coloca aqui um projeto maravilhoso, um orgulho para Caçapava. A Vânia Fernandes, ó, no início, como foi a aceitação do projeto pelos professores de Caçapava? Sei quem pode responder essa. Então, vamos lá. Todos estão me ouvindo? Ok? Sim. Bem, realmente não foi um projeto muito desafiador e inédito, né? Porque quando o primeiro contato que eu tive, o Sérgio teve na Secretaria de Educação, na época, né, com o secretário de Educação, logo depois ele foi tendo contato com a gente. Ele, né, passou um prognóstico geral do que seria o projeto, ficamos muito animados, mas quando nós começamos, na verdade, havia muitas dúvidas, né, e naturalmente, como era uma coisa nova, uma coisa que nos faltavam vários entendimentos, né, ficou a expectativa do que seria realmente esse projeto, e aquilo que eu falei lá no início da live, né, como seria adaptar, trazer uma metodologia, uma base metodológica de educação ambiental japonesa para as nossas escolas. E justamente esse período de 3 anos foi o período em que as respostas vieram. Nós ficamos 3 anos respondendo essas questões, que não são questões diretas e fáceis para responder, né? Por exemplo, em Shimane, na escola de Honjo, para aula de seres marinhos, né, seres da terra e seres do mar, nós entramos com as crianças dentro do mar, né? Em Caçapava, primeiro, nós não temos mar, temos Rio Paraíba, mas dentro do Rio Paraíba a gente não podia colocar as crianças, então nós tínhamos que fazer as adaptações locais, né? Justamente essa base metodológica, ela é colocada como uma educação ambiental local. É interessante e é necessário o conhecimento local para ela ser instalada, né? Por isso que a base é a mesma, mas na hora da prática cada um vai fazer aí segundo as suas localidades, né? Essa pergunta da Vânia é muito pertinente para os dias atuais, inclusive, né, professor? Muitos professores que tinham resistência à tecnologia tiveram que passar por esse momento de isolamento, tiveram que aprender na marra, né? Estamos aprendendo, né? Eu estou há 3 meses sem aula na pós-graduação, porque agora que tivemos uma saída, que é essa, né, de usar a aula virtual, mas a gente está aprendendo tudo, né? Então é uma realidade que está colocada e a gente vai reconhecendo essa realidade e vamos trabalhando. Então foi muito nesse sentido, né? O projeto de educação ambiental, quando ele chegou até nós, né? Claro que aquele friozinho na barriga de será que eu vou conseguir? Ele sempre esteve presente, não foi fácil, né? Mas romper essas barreiras e esses desafios com o apoio que nós tivemos muito grande, né? Principalmente aí do Sérgio, né? Que teve todo o tempo ao nosso lado, de Shimane Center, né? Tínhamos a barreira da língua, muitas vezes na comunicação a gente travava, mas o Sérgio ia lá e destravava, né? Então foram coisas que foram muito inéditas para todos. Ninguém que participou desse projeto, com certeza, podia ir assim tranquilamente. Foi uma coisa que ninguém nunca fez, né? Mas é uma coisa que, depois de concluído essa fase, a gente fica muito mais aberto a outros desafios. A gente passa para o próximo estágio, né, da dificuldade, mas ela sempre vai ter, claro, né? E isso é muito bom. Isso é bom que tenha. Priscila Gaspari, vínculos com o ambiente natural, disse tudo, professor. É isso daí. A Márcia Soares, ó. Márcia Soares Gomes, show. Renata Maria, boa tarde. Muito gratificante ver os frutos do trabalho árduo e incansável dos sonhadores. Isso aí, obrigado. Nancy, restabeleceu o som aí, Nancy? Oi. Aí, agora sim. Estão ouvindo? Sim, perfeitamente. Tudo bem, Márcio? Oi, prazer ver você aí, meu colega de município de São Paulo, educador, de outros momentos que tivemos juntos, né, Márcio? Com certeza, Nancy. Foi uma felicidade encontrar a Nancy na Abjaica.
né? Nós nos encontramos na num projeto de apresentação do que a JAICA, né? Em São José dos Campos, Nancy, mas nós já tínhamos a profissionalidade desde a Capela do Socorro, aí na capital, em São Paulo. Ela era diretora de escola e eu trabalhava na Secretaria de Educação. Isso aí. Então, Márcio, o maior prazer de te rever e, assim, eu acompanhei um pouquinho junto com o Sérgio lá na Bijaica, da iniciativa do Sérgio na época, buscando o município que estaria participando desse projeto magnífico, né? Eu, como educadora, com certeza considero de suma importância a educação ambiental nas escolas e acho que é este o caminho definitivo para que a gente possa mudar as coisas da forma como estão, né? Acho que é pela criança, é fazendo a educação ambiental para que a gente possa, no futuro, ter um planeta melhor, com certeza. Então, parabéns ao Sérgio, a você, Márcio, pelo esse brilhante trabalho. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dos resultados, Márcio, a abrangência do projeto, né? Você falou o projeto foi contemplado para um número de escolas. Como é que isso hoje está? Quais são os resultados que você considera que alcançou e a abrangência disso para o futuro? Certo, então nós vamos aqui pautar duas coisas, né? Eu vou falar até 2017, porque algumas coisas das quais você está me colocando aqui, a nossa colega Silene, né? Ela vai responder melhor que eu, que ela trouxe de 2017 para cá a implantação em toda a rede. Mas eu vou falar de como isso aconteceu, né? Como a gente precisava nos apropriar desse material, né? Dessa base metodológica, demorou muito tempo para a gente aprender, sim, né? Compreender, transportar isso para a educação municipal, né? Não era só trazer, era trazer e fazer as adaptações necessárias, tanto de base didática, base regular, base, inclusive, legal, né? Para muitas ações. Sim. E aí, quando nós trouxemos, em 2016 já estava o material pronto, e o material, né, era esse, deixa eu pegar aqui, era esse manual aqui, né, que é um manual de orientação técnica. Quando esse material aqui, na construção daquele material que eu mostrei para vocês, que é um material, a orientação técnica, nós fizemos duas coisas. Duas escolas piloto nesse processo, nessa primeira fase, eram nosso laboratório, né? Então, as crianças iam para o Parque da Moçota, né, e tudo planejado há muitos meses junto com o Shimane, com supervisão, inclusive, de Shimane. Os professores, eles participavam das atividades com as crianças, depois nós passamos essa metodologia para os professores que também participavam com as crianças nas escolas, tudo isso na primeira fase, que era a fase de experimentos, de ajustes, etc., e nós chamávamos de aula modelo. Então, nós tivemos, na primeira fase, as aulas modelos com duas escolas somente, que era a Maria Aparecida Pinho e a Luiz Barbosa França, mas eram cerca de 1.000 alunos numa escola, né, e outra com menos alunos, cerca de 500 alunos. Mas só isso já era, né, bastante trabalho aí, né, e passar para a rede foi uma outra fase, né, que aí é já em 2017 para frente. Mas, basicamente, nós tivemos aí a missão de implantar a base teórica fundamentada, né, com o Shimane ali na supervisão, trazer o material e, a partir daí, né, expandir na rede, né. Agora, a expansão, como se deu na rede, aí já é de 2017 para frente, que aí a gente vai ter na live do dia 29, não é isso, Sérgio? Exatamente. Isso. É muito importante. Diga. Pode, por favor, Sérgio, por favor. Não. É importante a gente colocar que o projeto realmente, né, germinou e nasceu das mãos do pessoal da primeira fase, o Márcio, né, e a Renata, e todo o pessoal se empenharam muito para que esse trabalho realmente se realizasse. E, depois disso, a professora Silene, com certeza, ela exporá, né, como o trabalho
né, foi desenvolvido no correr desses últimos 3 anos. Mas uma coisa que eu posso adiantar é que hoje as 13 escolas do município de Caçapava já têm implementado a educação ambiental em suas escolas, com um grande apoio tanto da Prefeitura do município de Caçapava como da Secretaria da Educação. Eu só queria fazer uma saudação muito especial, que eu vi que eles estavam assistindo a nossa live, né? Um deles é o Sullivan, da Ecovital, que eu percebi que ele está nos vendo, né? Muito obrigado, Sullivan, né? O Sullivan, ele participou agora, no último estágio, ele esteve em Chimane também, uma pessoa de grande valor e que realmente, né, trará muita colaboração para nós. E uma outra pessoa que eu queria saudar especialmente é a Daniela Harupina. A Daniela foi secretária da Educação também há 2 anos atrás, em Caçapava, uma pessoa que muito contribuiu, né, para o desenvolvimento da educação ambiental em Caçapava. Atualmente, ela se encontra, inclusive, em Santa Branca, na área da educação também, e saúdo, então, essas 2 pessoas, porque são pessoas que muito contribuem com o meio ambiente. Tá? Muito obrigado, pessoal. Legal, Sérgio, bacana. Tem algumas perguntas aqui, e eu queria aproveitar aqui, enquanto eu busco a pergunta, agradecer a Érica Rieda, que fez todo o intercâmbio, aí, o planejamento. Muito obrigado, Érica, pela sua ajuda, a realização da primeira live da Bijaica, hein, Nancy? Opa! Ó, tem uma pergunta aqui, já é a segunda vez, professor Sérgio, que perguntou aqui, né? A cartilha está disponível? Certo. Bem, essa aqui que está falando, né? Que é a Manual de Orientação Técnica. Isso. Olha, foi uma edição limitada do ano de 2016, distribuído em toda a rede pública municipal aqui de Caçapava, né? Então, hoje, você não encontra em nenhum local disponível, né? Não tem. Ela foi uma edição limitada, foi produzida, inclusive, no Japão, não foi produzido aqui, foi trazida impressa, né? No Japão. Então, hoje, nós não temos impresso pronto, né? O que a gente pensa, eu acho que eu já ando vendo, em outras maneiras de compartilhar, mas nesse momento nós não temos essa cartilha pronta, né? O professor Arima, uma vez brincando comigo, óbvio, né? Ele falou assim, olha, se você quiser imprimir, sair vendendo e ganhar dinheiro, pode fazer, porque não tem mais, né? Acabou, quem tem, tem, quem não tem, é histórico isso aqui, mas a gente tem, sim, o material digital, por exemplo, mas essa é uma outra questão, né, de como se obter, quais serão aí, enfim, mas não tem não, viu? Bacana. Outra pergunta aqui da Vânia Fernandes. Onde mais este projeto será aplicado? Flávio, posso dar um adendo aí? Por favor, nós temos 5 minutos, hein? Opa! Não, é o seguinte, realmente esse primeiro caderno, né, ele ainda não está à disposição, mas é nosso plano do próprio projeto, né, de disseminar esse projeto para todos os municípios que tenham interesse. E estamos nos preparando exatamente para conseguir imprimir esses cadernos, inclusive o caderno da segunda fase também. É extremamente importante para que nós possamos, né, multiplicar os conceitos de educação ambiental. Então, certamente isso acontecerá. E quanto à pergunta de se em outros municípios, né, já existe algum trabalho de implantação, na verdade, existem alguns municípios que se interessaram, mas ainda não trabalhamos de fato na implementação desse projeto. Então, são municípios como Embu das Artes, Taubaté, Ilha Comprida, Santa Branca, Itupeva,
registro que mostraram interesse. Mas, como nós ainda não temos uma estrutura formada para podermos fazer isso, ainda não colocamos isso à frente, mas com certeza, ainda em 2020, estaremos trabalhando isso. E o Márcio é uma das grandes forças para que isso aconteça. Márcio, por favor, dá uma adicionada no resto da questão aí. Olha, esse trabalho, Flávio, né, Nancy, que está aqui, a gente já conversou muito, Sérgio, né? O professor Arima, né, lá de Chimane, toda vez que ele vem ao Brasil e a gente se encontra para bater um papo, e ele fala assim: como é que está indo o projeto? O que você está fazendo? Falei: tô levando, tô tentando levar para alguns lugares. É claro que é um trabalho que com todo cuidado, mas é o nosso comprometimento com o Chimane e com a própria JICA, né? E como bolsista, JICA é continuidade. Nós recebemos esse presente, que foi essa bolsa, então nós temos o compromisso de que isso se expanda. Não acabou quando nós recebemos o diploma e penduramos na parede, não. Esse compromisso, ele é contínuo, né? É um presente que nós recebemos e a gente entendeu como um presente essa oportunidade que a JICA nos deu. Ter chegado em Caçapava foi um presente para Caçapava, muito grande, e a maneira da gente melhor retribuir é colaborar naquilo que a gente puder, né, e expandir esse projeto. Por quê? Nós estamos aí numa situação atípica, planetária, né, e a primeira página deste manual aqui, ela fala justamente desse caos, né, não com essas palavras, que nós temos hoje no planeta e que precisamos encontrar caminhos. O que acontece, por exemplo, no Japão, né, repercute aqui, sim, né, nós temos um mundo hoje muito mais conectado, apesar de toda essa nossa realidade atual, mas eu creio que isso vai passar de algumas maneiras e que nós, em breve, possamos aí voltar a uma normalidade diferente, mas que precisamos encontrar na área ambiental os caminhos de desenvolvimentos mais sustentáveis, né? Porque o que acontece em qualquer parte do mundo reflete aqui em Caçapava, sim, reflete em São Paulo, reflete em todos os lugares. Então, a educação ambiental, na minha perspectiva, ela é muito mais urgente, principalmente dados os dias que nós temos hoje. Muito obrigado, professor, pelas considerações. Eu gostaria de que o nosso amigo Sérgio Chical fizesse as considerações finais. 30 segundos, hein, Sérgio? Puxa, bom, eu já estou vendo aqui mais um comentário da Daniela, dizendo que ela gostaria de levar para Santa Branca. Realmente, nós estamos nos preparando e queremos realmente trabalhar esse projeto em Santa Branca e em vários municípios. Espere por nós, hein, Daniela? Chegaremos aí. Legal. Mas, olha, eu agradeço enormemente, né, essa oportunidade que nós temos de apresentar o projeto de educação ambiental, hoje chamado Projeto Clareira na Mata. Temos certeza que conseguimos formar professores prontos para poder disseminar esse nosso projeto em todo o Estado. É nossa intenção realmente, né? E agradeço enormemente a ABJICA, a JICA e todos os professores de Caçapava por essa grande oportunidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sérgio. Nancy, você agora, por favor, considerações finais. Nancy, estamos escutando. Parabenizando vocês pela iniciativa, tanto da live quanto da apresentação de um projeto como esse, de grande valia e que, como o Sérgio falou, que a gente consiga passar e multiplicar para muitos municípios do Estado, enfim, uma necessidade muito urgente que as escolas possam ter essa capacitação. Sérgio, para frente, que Obrigado. Que vocês consigam tocar isso com muito, muito bom. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Então, vamos encerrando aqui. Cabe a mim fazer o encerramento, ter a honra de encerrar aqui a apresentação.
Eu só tenho uma tela aqui que eu queria compartilhar com vocês. Vou pedir licença para os nossos convidados e para o nosso palestrante. Muito obrigado. Vou deixar vocês na antessala aqui, tá? Isso aí, que bonito. Nós estamos aprendendo a mexer nessa plataforma aqui ainda. Eu tenho que me virar aqui nos 30 aqui, né? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu só tenho uma tela que eu quero compartilhar. É uma foto que eu tirei em São Paulo. E essa foto, para mim, representa educação ambiental, né? Ninguém acorda de manhã e sair para trabalhar ou para estudar e fala assim, hoje eu vou estragar um pouco meu planeta e joga lixo na rua. Não, essa foto comprova que a pessoa quer fazer a coisa certa. Poder público nenhum tem a capacidade de manter uma papeleira limpa, né? E sempre quando eu toco na questão ambiental, eu escuto, viu, professor Márcio? Ah, isso aí é só a educação que pode resolver, né? Então, esse projeto de Caçapava só tem a trazer essa esperança para a gente, que esse projeto possa ser replicado, professor Sérgio e Nancy, que esse projeto possa ser replicado em outras cidades, como disse nossos espectadores aqui, né? Então, eu tenho muita esperança, né, que isso aqui a gente possa resolver com a educação ambiental. Preciso deixar aqui um lembrete, essa live vai ficar gravada no YouTube, tá? Da Bijaica, que vai poder ser acessada depois, e a gente vai compartilhar o link, que é o mesmo, tá? É bit.ly/Clareira Mata 1. No dia 29, nós temos a apresentação da Silene, na apresentação da Silene, tá? Gente, muito obrigado, quero agradecer a todos vocês que participaram aí dos comentários. Eu deixei o e-mail do Sérgio, né? Para quem quiser tirar dúvidas, pode mandar um e-mail para o Sérgio sobre o projeto, solicitar, inclusive, o material do projeto que você queira levar para a sua cidade, tá? Muito obrigado e fiquem bem. Até a próxima, gente. Valeu!